5, 4, 3, 2, 1. Olá, Unigestores! Olá, Unigestoras! Muito bem-vindos a mais uma reunião, a mais uma entrevista mensal do canal Unigestão. Sim, você está nos acompanhando na plataforma unigestão.website e muito obrigado por você compartilhar as nossas redes sociais, YouTube, Facebook. Hoje, Unigestão recebe Oswaldo Olímpio. Queria agradecer a sua presença, professor Oswaldo. Eu me sinto realmente encantado com essa recepção aqui ao lado do nosso mestre, doutor Ricardo César, e pretendo contribuir com todos vocês no esclarecimento do tema que será abordado ao longo do nosso encontro. Um alô para todos. Oswaldo Olímpio é contador, também formado em Direito, especialista em negócios financeiros pela PUC-Rio e tem ampla experiência no mercado financeiro. Gente, são mais de 33 anos atuando no mercado financeiro. Não é à toa que o nosso tema desse mês de junho é Finanças e Economia. Então, professor Oswaldo vem trazer para nós atualidades, finanças e economia no dia a dia, na prática, com aquele olhar tributário, com aquele olhar fiscal, com aquele olhar que só o Oswaldo consegue trabalhar. Então, fico muito lisonjeado da sua presença aqui no nossa Unigestão. O Oswaldo é parceiro também do canal Unigestão, com a Contexto Soluções Integradas. Então, muito obrigado pelo seu aceite, muito obrigado pela sua presença, né? E espero que esse bate-papo seja bom para você, aluno, professor, para você, profissional de mercado, para você que está chegando agora no nosso canal. Já se inscreveu? Sim, muito obrigado. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, ok? Então, Oswaldo, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu fico muito feliz porque nós já tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, né? Nós vamos aqui agradecer não só a presença do professor Oswaldo, mas também a parceria com a Contexto Soluções Integradas. Você que está com dúvidas na área de contabilidade, na área do direito, na área imobiliária, procure a Contexto Soluções Integradas. Também fazemos um convite para você conhecer o Gilbertos Delícias de Sabores aqui no Maraponga Martimoda. Gilbertos tem a sua carne, tem o seu peixe, tem o seu frango, no precinho que cabe no seu bolso, no sabor que vai atender o seu paladar. Venha conhecer Gilbertos, no Maraponga Martimoda. Fazemos também um convite para vocês conhecer a Vieira e Verrá Mídias Digitais. Parceria, compromisso, responsabilidade e competência é com a Vieira e Verrá Mídias Digitais. E, claro, um abraço muito querido para o nosso amigo Paulo Henrique Teles, da Empreenda Melhor. Você que está abrindo sua empresa, você que quer começar o seu negócio, você que quer mudar de negócio, sugestão, empreenda melhor com Paulo Henrique Teles. Então, com o tema desse mês de junho, economia e finanças, nós vamos dar um foco especial na parte de captação de recursos e planejamento tributário pessoal. Então, antes da gente começar, professor Oswaldo, eu gostaria de saber como é que foi sua trajetória acadêmica, trajetória profissional, né? Como é que o senhor chegou até aqui enquanto profissional, enquanto pessoa? Seguinte, doutor Ricardo, nós iniciamos bem jovens, através de um concurso público, em um banco estadual. A partir daí, vislumbramos a possibilidade de atuarmos em uma instituição de maior porte e realizamos outro concurso público. E foi nessa instituição que realmente, descobri minha vocação natural para a área de finanças. Já que eu era egresso de uma faculdade de cálculo, que seria matemática e física. Então foi um casamento perfeito. Estimulado pelos desafios de trabalhar, estar alocado em uma agência
de uma cidade do interior, de porte muito pequeno, e os recursos tecnológicos à época eram modestos, você imagina. Fomos procurando soluções, e dessas soluções que nós encontramos, eu tomei conhecimento do que era um balancete, do que era um balanço, do que era um demonstrativo de fluxo de caixa, e, infelizmente, em grande parte, eram apresentados pelos clientes, quando solicitados, no formato manual, ou seja, escriturados totalmente à mão. Na munheca. Na munheca, na munheca, né? Não tinha o computador, Wi-Fi, WhatsApp. Agora você imagina, perceba, calcular ou estipular limites de crédito, né, para clientes em que a contabilidade, na época, não representava exatamente o potencial de negócios daquele cliente. Ou seja, era uma visão totalmente do passado e muitas vezes defasada. Foi assim o início profissional. A partir daí, com o desenvolvimento, né, e a integração feita pelas instituições financeiras, dos facilitadores de informática, efetuamos uma atualização nessa área. E começamos a descobrir novas ferramentas. Essas novas ferramentas vieram agregar, dar muita agilidade ao processo de análise, tanto cadastral quanto de limites de crédito, para que os clientes pudessem vir a ser contemplados, né, ou ainda, né, pudessem preparar-se para uma futura captação de recursos. Essa foi a trajetória na profissional. Chegamos até a atuar como educador corporativo, tanto na área de análise econômico-financeira de empresas, quanto na área de orientação de investimentos financeiros. Isso me propiciou, né, e a diversos outros colegas, isso nos propiciou que tivéssemos um conhecimento integrado das duas partes do balanço, tanto a área dos ativos quanto o passivo. Ou seja, a visão empresarial ela se tornou mais ampla. Não estávamos trabalhando apenas com um dos lados, que seria o empréstimo em si e a análise dos débitos da empresa. Não. Na realidade, nós estávamos indo para o outro lado do balanço e verificando se esses recursos estavam sendo realmente investidos no negócio e alavancando os resultados. Daí que vem a DRE. E, finalmente, sendo transformados em caixa, que é o resultado final. E o que é que interessa para as instituições financeiras? O ativo principal de um banco é recursos monetários, crédito, e o retorno deve ser feito da mesma forma. Essa visão essa visão deverá ser a tônica, ou o fio condutor, essa visão deverá ser o fio condutor de qualquer consultor financeiro e ainda daqueles que queiram se habilitar a prestar serviços ao empresariado nessa área, tanto na elaboração de projetos, que é o que nós fazemos na nossa empresa, quanto nas discussões de tributos. Sempre o resultado final tem que ser visto como o caixa da empresa. Vocês estão percebendo, então, que tem muito assunto, tem muito conteúdo, tem muita técnica para a gente conversar hoje com o professor Oswaldo Olímpio. Então, professor, o senhor falou aí da parte técnica, né, da contabilidade, da sua formação, da sua evolução. Mas o senhor tem um pezinho também em sala de aula. Quem é o professor Oswaldo? Quem é o acadêmico Oswaldo? Como é que foi essa construção até chegar hoje aqui? Conta pra gente. Na área acadêmica, na área administrativa, curso, treinamento, eu sempre me identifiquei demais. E ainda hoje eu considero que qualquer profissional, ou mais excelente que o mercado
que o mercado o considere, ele precisa preocupar-se em passar adiante seus conhecimentos. Porque ele vai estar não apenas colaborando com a formação dos jovens, mas principalmente com uma maturidade adquirida no exercício profissional. E essa maturidade vai se refletir nos números das empresas e do próprio país, na riqueza do próprio país. Isso é deveras importante. Perfeito. Adiantando um pouco aqui, passei, como já falei antes, né, a exercer a educação corporativa ao longo de 12 anos na instituição, e sempre em paralelo atuando nos cursos de formação para concurso, tá? E formação de contadores, já a partir do técnico, foi bastante na área de formação do técnico, contador técnico, né, que é o contabilista. Há uma certa diferenciação na terminologia de contabilista e contador. E me veio a ideia de atuar em uma instituição de ensino superior. Me submeti à seleção da faculdade e fiz um encarreiramento por 13 anos na mesma instituição. Recentemente, tendo rompido o contrato de trabalho exatamente para atuar na área do direito, na área jurídica. E nessa área jurídica, eu busquei a integração. Daí o porquê da denominação da nossa empresa ser Contexto Soluções Integradas. Nós não oferecemos serviços em que há captação recíproca. Não. A ideia é que você, ao solicitar da Contexto qualquer tipo de atividade, né, os nossos colaboradores possam te dar assistência nos mais diversos campos, que é o que exige o mercado. Não adianta nós oferecermos um produto voltado exclusivamente à contabilidade, já que o cliente vai precisar alavancar crédito junto às instituições. Então, nós temos um segmento em que atuamos utilizando os recursos contábeis, conhecendo por todo o nosso histórico profissional em bancos, conhecendo quais as exigências dos bancos, como isso pode ser trabalhado para se evitar percalços ao longo do processo de análise e ainda as questões jurídicas relacionadas. Questões jurídicas, porque há um risco muito grande de que algum tipo de legislação, normativo, seja lá o que for, instruções do próprio Banco Central, ocorra uma transgressão. E isso vai comprometer, principalmente aqueles que utilizam recursos de fundos públicos. É preciso muito cuidado nessa hora. Não é obter o crédito, mas saber utilizar e, lembrando, aqueles recursos têm que ser pagos na forma estipulada contratualmente. Como é que isso é feito? O postulante requer assistência creditória, o banco faz uma análise cadastral completa, define um determinado limite de crédito e, a partir daí, se inicia a negociação do que é que poderá ser assistido. Show de bola. Você que não pegou o seu caderninho, sua caneta, vai anotando essas informações todas aí, porque vem mais conteúdo agora. Professor Oswaldo, você falou em recursos, bancos, captar recursos. Como é que você visualiza o mercado financeiro hoje? Trans-pandemia, pós-pandemia, durante a pandemia. Como é que está o mercado financeiro hoje, brasileiro? Dado o período de atividade profissional, por ter acompanhado ao longo dos últimos 40 anos, ao longo dos últimos 40 anos... Vamos arredondar, né? Vamos deixar bem claro. A economia brasileira
E as diversas crises que assolaram, né? Principalmente crises de repercussão mundial, eu sempre tomo por referência, né, e deixo aqui uma visão estratégica para quem comanda as empresas, para aqueles que se habilitam a atuar nesse campo das finanças, que o mercado financeiro ele pode ser sintetizado no comportamento de uma análise do mercado acionário. Por que isso? Vejam bem, o investidor em ações, ele se utiliza de algumas máximas. Então, uma delas que eu acho bem interessante é que ele deverá entrar no mercado quando descobrir uma tendência de alta. Não há por que ele ir participar do mercado quando ele já está saturado. Então, no mercado financeiro, da mesma forma, quando todos estiverem cientes de que existe uma crise, você deve procurar os sinais de que a crise está amenizando e, a partir daquele momento, é hora de investir. A economia vai se recuperar gradativamente e você deve entrar exatamente nessa onda. Da mesma forma, deve-se monitorar os sinais de quando a economia vai entrar em recessão, nós teremos um cenário futuro comprometido, e dessa forma você deve procurar estabelecer um funding adequado para se manter no mercado. Daí porque as estatísticas de empresas micro e pequenas geralmente vão à falência dentro de 3, 4, 5 anos após iniciarem suas atividades. Essa falta de visão e acompanhamento e monitoramento do mercado que prejudica muito pessoas que têm um espírito empreendedor, porém não têm experiência na condução de seus negócios e, principalmente, em sinais que o mercado sempre, né, ele vai deixando ao longo da trajetória da economia econômica. Então, o momento atual é o momento em que tanto o empreendedor quanto os profissionais que atuam na área deverão monitorar esses sinais que são emitidos no cenário internacional quanto no cenário nacional e o mais próximo possível, que é a economia da nossa região, especificamente da nossa região. Pronto, você falou, professor, do empreendedor, né? E a gente sabe que captar recursos é uma estratégia para a empresa conseguir recursos para as suas operações. Como captar recursos? Que estratégias o empreendedor pode adotar para trazer dinheiro para a empresa? Bom, a captação de recursos ela é determinada, em geral, pelas políticas de governo do nosso país. Então, existem áreas que são priorizadas pelo governo. E essa política governamental é determinante, porque as próprias instituições financeiras trabalham dentro dessa visão. Nós não temos ainda um mercado totalmente livre das influências políticas. Isso é o grande mote para que você possa ir ao agente financeiro da sua preferência e tentar, junto a ele, né, essa captação, buscar investimentos ou capital na forma de investimentos ou de capital de giro. Uma estratégia muito boa é manter sempre um ótimo relacionamento e negócios com os bancos oficiais. Essa é uma estratégia boa. Por quê? Porque ali você vai encontrar os recursos que têm um custo financeiro muito mais barato. Não vou citar especificamente, mas é do conhecimento da grande maioria, né, que os fundos constitucionais são os maiores detentores de recursos a custos baixíssimos, muito baratos. E isso requer o quê? Um casamento perfeito.
E para que você chegue no casamento perfeito entre a instituição financeira ou as instituições financeiras e sua empresa, o seu empreendimento, o seu início de negócio, já se inicia a partir do momento em que você abre um cadastro e começa o movimento da sua conta. Isso é importantíssimo, o quanto antes. Já estive diante de empresários que tinham por política tentar se autofinanciar. Ou seja, reinvestir aquilo que ganhava. Isso é um erro grave. Isso é um erro grave. Por quê? Porque há um momento em que, mesmo que você descubra um nicho de alto potencial de crescimento, se você não ocupar o espaço, certamente estará estimulando aqui outros concorrentes o façam. E como é que se cresce? Você cresce através de investimentos e para investir são necessários recursos. Já passou o tempo em que se tinha como critério de riqueza empresarial o faturamento. É engraçado, doutor Ricardo, que você tem 3 estágios bem claros no processo de análise. E hoje, muitos agentes buscam ainda ou se preocupam em utilizar como referencial apenas o faturamento. Em diversas entrevistas realizadas ao longo da carreira profissional, na área de crédito, analisando, vistoriando, Auditando. às vezes auditando, né? Vamos colocar assessorando. Assessorando alguns empreendedores, é incrível o quanto a mente de alguns ainda está defasada em 30 anos. Acreditando que um alto faturamento é indicativo da riqueza e que isso vai tornar muito mais fácil o deferimento do crédito, a aceitação do risco, né? Essa visão míope evoluiu um pouco. Então, as próprias instituições financeiras se forçaram a isso. Já não era o faturamento o grande critério, o grande balizador, né? O fundamento sobre o qual se calculava os limites de assistência creditória. Passou a ser, então, após um certo tempo, passou a ser a geração de lucro. Só que a geração de lucro, muitas vezes, o lucro contábil, também não é indicativo de riqueza, por incrível que pareça. Mas a empresa que tem alta lucratividade, tal e tal. Era muito comum ouvir esse discurso. E em diversas discussões, reuniões com os colegas contadores, muitos deles argumentavam, olha, essa empresa aqui gera lucro, mas não realiza. Devido ao critério que nós utilizamos para realizar a escrituração, que é o regime de competência. Então, o lucro existe no papel, mas a realização desse lucro será garantida? Dá um exemplo bem claro. Empresas que vendem muito a prazo. O que você tem ali são direitos a serem realizados, direitos a receber. Dinheiro propriamente dito ainda não chegou, não entrou na empresa, né? Não. Então, se eu utilizar o critério de análise com base no lucro, eu posso me deparar, fazendo uma parte aqui, lucro é visão de passado. O lucro foi gerado no exercício anterior, 2021. Se hoje eu estou contratando uma operação de crédito, assumindo esse compromisso, essa operação de crédito será paga, será liquidada, será resgatada em exercícios futuros. E daí eu terei que fazer, eu terei que utilizar um instrumento a mais, que é o balanço projetado.
Mas mesmo com o balanço projetado, nada me garante que uma crise, como a que nós estamos atravessando, e já atravessamos ao longo do tempo, nada me garante que aquele balanço projetado vai me gerar o caixa para resgatar a dívida da empresa. Importante. É muito importante que haja uma atualização da visão do empreendedor, do profissional contábil, do administrador. Olhar para o passado é um indicativo, mas não é o único indicativo. Olhar para o faturamento é um critério, mas não é o único critério e também não é o mais confiável. E agora, olhar para o lucro também não vai prevenir, não vai demonstrar o que pode acontecer numa crise econômica adiante. Essa, professor Oswaldo, seria minha segunda pergunta, seria mais uma pergunta, né? Quais são os erros na captação de recursos para as operações da minha empresa? Essa pergunta veio muito a calhar e já faz um link com a linha de raciocínio que estava desenvolvendo anteriormente. Observe, nós passamos pelo estágio em que se priorizava o faturamento, ainda estamos nos debatendo com a visão do lucro contábil, mas as instituições financeiras, que sempre estão um passo à frente do mercado, na verdade, elas puxam o mercado para novas descobertas, para integração de outros referenciais, outros critérios. As instituições financeiras criaram um instrumento interessante, que se chama cálculo da capacidade de pagamento, que é um exercício em que se utilizam dados contábeis, registros financeiros passados, porém, aí você vai aí você irá integrar uma série de outras variáveis. E a partir daí, as instituições atribuem um nível de risco a cada cliente. Olha como isso é interessante. A capacidade de pagamento era o resultado de todas essas análises. Então você olha o cenário, né, que nós chamamos dos Cs do crédito: caráter, capacidade, colateral, etc, etc, etc. Ao fazer isso, se tem um perfil de diversas empresas que atuam na mesma atividade, estão na mesma região, têm um comportamento semelhante, recolhem o mesmo nível tributário, estão submetidos ao mesmo regime de tributação simples, lucro presumido, lucro real. E se retira um modelo. Se retira um modelo para nível de faturamento e se é atualizado periodicamente. Ou seja, um caso interessante é quando o empresário pergunta se, aumentando o faturamento, ele vai conseguir o crédito proposto, no valor que ele propôs, no volume que ele deseja. Na maioria das vezes, essa alteração em um determinado critério, em um determinado parâmetro, vai resultar em piorar os limites. Bem interessante, né? Muito interessante. Bem interessante. Então, existe um padrão, um modelo lá específico para microempresa da região Nordeste, que atua no estado do Ceará, na Grande Fortaleza, que trabalha, vamos dar um exemplo aqui, é uma indústria de confecções, roupas de banho. Não adianta você fazer essas tentativas sem uma base de conhecimentos adequado, porque tudo isso fica registrado dentro da instituição e cada vez que houver uma tentativa de alteração, seja aumentando, diminuindo, aumentando receitas, diminuindo despesas ou custos, vai formando um histórico. E esse histórico permanece no cadastro, que nós chamamos de log, dos sistemas de análise bancária.
e depõe contra o proponente. Então, a primeira coisa, pessoal, coisa básica que você deve colocar na sua mente: forneça informações fidedignas e completas para o seu cadastro bancário. Essa é a grande chave para que você possa ter um relacionamento negocial com qualquer instituição financeira e obtenha a assistência creditória necessária. Muitas vezes, o pequeno empresário, ele acredita que a demanda para o negócio dele é muito superior em termos de capital de giro do que o cálculo técnico feito para isso, considerando os estoques, as obrigações a pagar, o recolhimento de tributos. Isso é um grande erro. O mercado não aceita mais a expressão "eu acho que". Na própria entrevista cadastral, não são apenas os papéis que são considerados. É o comportamento, é o que o empresário conversa, tudo aquilo serve de anotação, tudo aquilo é considerado. Olha, ele acha que precisa de um capital de giro de 100 mil reais, quando na realidade, o perfil do mercado em que ela atua, o perfil empresarial dele, não recomenda. Porque excesso de oxigênio mata. É importante que você conheça o seu negócio. Converse com outras pessoas que estão ali no CDL. Não procure atuar isoladamente. É um erro grave. As instituições, as cooperativas de produtores, as instituições grupais, são os melhores caminhos para você se aproximar e ter uma ideia como é que o mercado está se comportando. Os próprios bancos participam desses encontros. Muito importante isso, muito importante. Então, você que é empresário, você que é jovem egresso, você que está estudando ainda economia, finanças, né? Anota essas informações, comenta no nosso YouTube, no nosso Facebook, se inscreva no unigestão.website para ter mais informações de economia e finanças nesse mês de junho. Professor Oswaldo, aqui na Unigestão nós temos empresários, estudantes, professores, né? Profissionais técnicos do seu gabarito, né? Com a sua experiência, com a sua expertise. Eu queria saber quais são os melhores investimentos para serem feitos por uma empresa, né? Onde a empresa pode aplicar esses recursos? Olha, nós temos dois grandes campos em que a empresa busca recursos adicionais, além dos recursos próprios que ela já utiliza. Nós temos o campo que nós chamamos de empréstimos e temos o campo dos financiamentos. Existe também a conhecida antecipação de recebíveis. O que é que são recebíveis? Quando se realiza uma venda a prazo, se vende muito no cartão de crédito, atualmente, né? Antigamente era no cheque. Então havia uma linha de crédito chamada desconto de cheques. Hoje, dado o desestímulo que o governo, o próprio Banco Central, através do Banco Central, e os demais agentes econômicos têm com relação aos cheques, já não é visto negociações envolvendo cheque. Ainda acontece, mas são raras. Então hoje nós temos o cartão de crédito. Quando você realiza uma negociação com o cartão de crédito, aquele cartão, né, aquele resultado fica sob cuidado da administradora e você recebe um relatório ou consulta o relatório. E pode antecipar aqueles recursos, ou seja, solicitar um desconto de recebíveis, uma antecipação. É claro que isso tem um custo financeiro. É preciso ter cuidado nessas operações de antecipação de recebíveis. Tá? Eu sempre recomendo que, para qualquer tipo
de necessidade de recursos a serem captados junto a bancos ou outras instituições que possam atuar nesse mercado de crédito, é preciso que você conheça essa terminologia. CET, custo efetivo total. Muito cuidado com a taxa de juros que é ofertada. Procura sempre saber qual é o custo efetivo total. Diferentemente da taxa nominal, ou seja, só existe no nome o custo efetivo total, é a realidade do custo financeiro da tua operação. Esse é o teu balizador. Primeira coisa. A segunda coisa, com relação à diferenciação, é que na área de empréstimos, em geral, os empréstimos são para necessidades imediatas. Tem um prazo mais curto que os financiamentos e é o que popularmente se chama de capital de giro. E esse capital de giro, ele também tem um cálculo específico, técnico, que se chama necessidade de capital de giro. Como isso é feito? Isso é feito com base na tua escrituração. Nada disso pode ser aleatório. É preciso ter um fundamento técnico para você chegar nisso. E se vai também verificar, com base nessa mesma escrituração, nos demonstrativos, qual é a sua capacidade de formação desse capital de giro. E aí vai aparecer um parâmetro comparando a necessidade com o que você é capaz de formar ao longo dos exercícios, tá? Vai surgir a tua defasagem de capital de giro. Ou seja, seria um caixa complementar para que você se mantenha no negócio. Então, esse é o grande parâmetro. Você precisa conhecer profundamente seu negócio. E procurar assessoria técnica. Não cabe mais hoje, professor Oswaldo, a gente gerenciar a empresa de qualquer jeito, no achismo, né? No vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não dá mais nesse mercado contextual, nesse mercado global, eu não posso empurrar uma gestão de barriga, né? Perfeito. Aí, com relação ao financiamento, então nós falamos da área de empréstimo, agora vamos falar da área de financiamento. Todo financiamento se pressupõe que uma parte daquele recurso vai estar imobilizado. Ora, então vejamos, eu sou uma empresa distribuidora e eu preciso de veículos para atender a minha clientela. Eu faço uma projeção de que para 2023 eu vou precisar de mais 2 novos veículos, que orçado dariam aí uns 180 mil, vamos colocar em torno disso, 170 mil. Ora, esse investimento que será captado através das linhas de financiamento, agora focando bem na questão levantada, o que é que vai acontecer? Ele não vai se pagar de imediato. Daí a razão porque os financiamentos têm um prazo muito mais longo do que os empréstimos. Porque o capital de giro é resultado daquilo que você comercializa e que está no seu dia a dia e que vai gerando caixa. Já o financiamento é resultado de um investimento que você está realizando para que ele se pague em um futuro médio de 5 a 12 anos, 15 anos. Existem financiamentos que chegam a 36 anos, 240 meses, né? Então nós temos toda essa questão. Não se contrata um financiamento para que você pague somente com a geração de recursos. Ele tem que ser viável. Daí o porquê se pede um projeto, uma análise de viabilidade econômico-financeira daquele financiamento. Essa é a razão. E o que é o projeto? O nome já diz, é uma projeção. É uma aproximação de resultados, que vai sendo realizado paulatinamente. Faz o primeiro estudo, o segundo, o terceiro. E ao atuarmos nessa área, lá na empresa, nós temos todo o cuidado de amadurecer
fica um alerta. Muitas vezes, o interessado no crédito, em adquirir o financiamento, ele acredita que é simplesmente entrar no site da instituição, fazer o download dos formulários e sair preenchendo ele mesmo sem uma assessoria técnica adequada. Cria orçamentos fictícios. Como analista, eu já passei por muitas dessas situações. A gente devolve, carimbo. O banco vai fazer isso. Porque o banco tem padrões. As instituições, o IBGE e outras instituições de classe, emitem, certo, referenciais de preços. Eu queria colocar eu vou querer reformar e quero colocar o tijolo a R$50 a unidade, ou R$500 um milheiro, R$1.000 um milheiro. Porque se o banco, olha, percebam bem como é simplório esse raciocínio. Porque se o banco reduzir, vai ficar no que eu quero. Erro. Erro, pessoal. Isso é erro. Nunca extrapole. É melhor você colocar abaixo e depois pedir um reforço do investimento, desde que provado, e a instituição faça a vistoria lá, na sua atividade, no seu local de trabalho, de atividade mesmo empresarial, e o banco pode deferir o reforço. Havendo necessidade, nenhum problema. Se você extrapolar, exagerar nessas questões, já vai um problema ser visto no seu cadastro, que você desconhece, ou então está tentando levar adiante uma proposta irreal de assistência creditária. É preciso muito cuidado. São esses os padrões que o empresário precisa estar alerta e conversar com aquele que lhe presta assistência. Em geral, o contador. Então não é só para encher papel e anexar demonstrações, e anexar CNPJ, e anexar relação de vendas. É necessário ter uma base técnica, é necessário conhecer, é necessário que você se preocupe com aquelas duas figurinhas essenciais de qualquer negócio. Boa fé. E a segunda, além da boa fé, pessoal, certo? É legalidade. Eu posso ter boa fé, mas posso agir de uma forma à margem da legalidade. Por quê? Eu tenho a boa fé, mas desconheço a regra. Desconheço a legislação do Banco Central que trata disso. A lei que me habilita a atender aos critérios de assistência de um fundo constitucional, de uma linha de crédito subsidiada pelo governo, como foi o Pronamp. E aí eu vou esbarrar eternamente nessa questão. Eu levo e o banco devolve. Eu levo e o banco devolve. Percebam então que tem muita praticidade, tem muita aplicabilidade na fala do professor Oswaldo Olímpio, né? E já que nós estamos falando de prática, nós estamos falando de praticidade, nós passamos agora, professor Oswaldo, pelo período do... Desculpe, eu só queria complementar para fechar a questão do financiamento. Todo financiamento, todo investimento que for realizado em uma empresa, seja de que forma for, para modernização, para fundação, instalação, qualquer um deles pressupõe um aumento daquela necessidade de capital de giro. Essa é a razão pela qual as linhas de crédito e financiamento permitem que você venha requerer também uma assistência creditória para o seu capital de giro. Porque se você está investindo, você acredita que a tendência do seu negócio é crescimento. Algo que vai crescer vai requerer o quê? Pagamento de mais impostos. Nós teremos um acréscimo de vendas.
vai requerer mais funcionários, vai requerer mais estoque, ou seja, os elementos vai requerer que você compre mais de fornecedor. Veja que esses elementos aqui é o seu capital de giro. Ao nível de operação que você estava, o capital de giro era X. Com o novo investimento obtido através desse financiamento, provavelmente, dependendo da alavancagem que ele vai provocar seu resultado, X mais alguma coisa. X mais alguma coisa. Perfeito. Então vocês estão vendo que tem muita aplicação, tem muita prática, tem muito exemplo, tem caso do dia a dia na fala do professor Oswaldo Olímpio Bezerra. Nesse mês de junho estamos com o tema Economia e Finanças, né? E com apoio, com a parceria da Contexto Soluções Integradas, também parceria da Gilberto Delícias do Sertão, parceria da Vieira e Verra Mídias Digitais e também da Empreenda Melhor. E já que nós estamos com prática, com dia a dia, com casos, com cotidianos, professor Oswaldo, nós passamos recentemente agora por um período de imposto de renda de pessoa física, né? E eu sei que também é uma expertise sua o tema planejamento tributário pessoal. Eu queria entender qual é a relação que existe do imposto de renda de pessoa física e do planejamento tributário pessoal. Nós temos o monitoramento fiscal do governo federal, já atinge todas as áreas. Com a introdução do SPED e as áreas integradas nesse projeto do governo, que hoje é uma grande realidade, principalmente a E-Financeira, que é um dos módulos do SPED, o fisco tem em mãos instrumentos de detecção da sua movimentação econômica, da sua situação patrimonial e principalmente das finanças, tanto da empresa quanto da pessoa física. O imposto de renda pessoa física, especificamente, foi aqui abordado, o imposto de renda da pessoa física deveria ser utilizado como um momento a se planejar, não só em termos tributários, mas também em termos de investimento. O que você pensa ou deseja realizar, ou poderá, principalmente poderá realizar, entre o exercício atual, a realidade que está ali retratada, e o seu futuro econômico e financeiro. Não só o seu, mas da sua família. Quando se fala planejamento tributário, automaticamente nós vamos pensar em empresas. Vamos pensar que vai existir um profissional, uma equipe de profissionais lá dentro da empresa, fazendo isso, sempre em busca de maior economia tributária, não é isso? Evitando-se a evasão fiscal, que não se recomenda a nenhum agente de mercado. Mas sempre buscando formas legais de economizar, dado que o fisco leva um tempo e que para detectar ocorrências, no entanto, algumas atividades são monitoradas e isso é divulgado todo ano através de um relatório que o fisco prepara, que está disponível no site da Receita Federal, indicando quais atividades foram eleitas, por que foram eleitas, quais são os maiores devedores, onde é que as ações fiscais conseguiram obter, né, maior índice de traquinagem, vamos usar assim a palavra, né, de traquinagens. Sutil. 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 Vamos respeitar o horário. Traquinagem. Traquinagens. Além disso, ao detectarem indícios de evasão fiscal ou qualquer crime tributário, o fisco automaticamente vai em busca das declarações pessoais daqueles que ele considerar que estão sujeitos a serem uma nova verificação.
É preciso ter esse cuidado. Então, eu não posso, o empresário, ele precisa ter esse cuidado e, junto com o seu assessor contábil, prestador de serviços, sentarem no momento da declaração e refletirem como eu estou, como eu estava no exercício anterior, fiscal anterior, e no mínimo, 3 exercícios devem ser analisados. E a partir daí, a própria declaração, ou seja, o rascunho prévio, vai permitir a visualizar em que áreas você pode atuar também, pessoalmente, como se faz com as empresas, para reduzir a carga tributária. Esse planejamento tributário, e não é só tributário, por incrível que pareça, é sucessório também. Uhum. Deve ser feito com calma, com calma. Entreguei a declaração, muito bem. Então você vai ter um instrumento que o fisco pode, que deixa disponível. Que é você revisar e refazer a declaração. Professor, o senhor falou que o planejamento tributário pode diminuir a carga tributária. Como? Como o planejamento tributário pode diminuir a carga tributária da empresa ou pessoal? Doutor Ricardo, isso aí vem caso a caso. É tanto que, dentre os meus clientes, lá do escritório, eu tenho clientes que atuam na área médica. Eu tenho clientes que são funcionários públicos. Eu tenho clientes que são ex-colegas da atividade bancária. E o que é que acontece? Cada caso é um caso. A realidade econômica e financeira e fiscal de cada pessoa é diferenciada. Eu não tenho, assim, a indicar um modelo único, um padrão a ser encaixado. Não, eu preciso estudar, como eu já frisei antes, eu preciso estudar as 3 últimas declarações. Eu construo um modelo em Excel e verifico tendências, ok? Verifico tendências e vou em busca de saber se o cliente está utilizando todas as facilidades, ou seja, todos os facilitadores que podem reduzir. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um colega que é professor e que eu detectei que ele estava pagando acima do teto do INSS. Porque ele atuava em 2, 3 instituições e cada instituição fazia o seu desconto, independente. Só que, se ele já atingiu o teto na instituição A, ele pega uma declaração, ele solicita uma declaração de que naquele mês foi descontado dentro do contra-cheque dele o valor de tanto. Leva para a instituição B. Leva para a instituição B. A instituição B não faz o desconto. Não faz o desconto. Aquele documento é validado e a instituição B. Pronto. Então, isso é um exemplo de planejamento tributário a partir do imposto de renda. Perfeito. E já que o senhor falou do seu escritório, professor Oswaldo Olímpio Bezerra, eu queria saber quais são os produtos, quais são os serviços que a Contexto Soluções Integradas promove para o mercado. Nós apresentamos, dentro da ótica, o nosso nome de fantasia, Contexto Soluções Integradas, a ideia de que sempre buscaremos soluções para o cliente, dentro desse aspecto das finanças. Então, o cliente é meu cliente, eu faço a escrituração dele, vou produzir um relatório periódico, de acordo com o que nós ajustamos contratualmente. Esse relatório poderá ter periodicidade bimestral, trimestral, ou até mensal, depende do porte da empresa, da disponibilidade de tempo, tudo isso. E sentamos e conversamos. Por exemplo, na contabilidade de um certo cliente,
aparece nos extratos bancários que os recursos internalizados em conta corrente são aplicados automaticamente. Contabilmente, isso não me preocupa. Vou fazer o registro. Estou recebendo honorários, a nossa empresa está trabalhando para aquilo. No entanto, numa reunião bimestral com aquele cliente, faço um relatório, verifico quanto de tributação, até mesmo antecipado, tá? Na renda fixa, foi cobrado sobre aquela aplicação automática, porque a aplicação automática beneficia muito mais a instituição financeira do que o próprio cliente. Devido à incidência do depósito compulsório. Isso aí é outra área lá das finanças bancárias, tá? Mas preciso ter muito cuidado. Por vezes, o cliente adquire alguns produtos bancários vinculados à empresa. E que esses produtos não se refletem em benefícios, em ganhos reais. Na realidade, é um compromisso que o cliente assumiu, às vezes, a pedido do seu gerente, né? Naquela famosa parceria, mas que seria muito melhor que esse compromisso fosse assumido e vinculado à movimentação da pessoa física do que a empresa. É muito disso, tá? Ou seja, o princípio da separação de movimentação, também contabilidade, como nós denominamos, princípio da entidade, não está sendo observado. O cliente paga contas pessoais com recursos da empresa e vice-versa. Isso, pela legislação tributária, isso pode acarretar uma desclassificação da escrituração contábil. O resultado, você vai cair numa malha fiscal junto com a sua empresa. Olha que não vai apenas um, vão os dois, ou mais, né? Se houver outros movimentos de sócios. E certamente o seu contador será chamado para explicar essa questão, uma vez que ele assina e se responsabiliza pelos demonstrativos. Perfeito. Tá? Tudo isso é visto. É preciso ter muito cuidado. O que é empresa fica no campo, no domínio da pessoa jurídica, e aquilo que não é empresa, que é específico das pessoas físicas, dos sócios, dos empregados, fica no domínio da pessoa natural. É importantíssimo. Perfeito, professor Oswaldo. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista mensal com o professor Oswaldo Olímpio Bezerra, no Unigestão Recebe, em junho, com o tema Economia e Finanças. Professor, o senhor falou muito aqui para o empresário, mas eu queria que o senhor voltasse o seu olhar um pouco agora para o nosso aluno da graduação, né, da pós-graduação, o aluno que não faz planejamento financeiro pessoal. O que é que ele está perdendo? Né? Quais são os problemas de não realizar um planejamento financeiro pessoal? Sobre esse assunto, e na ótica educacional, primeira coisa que ele vai estar perdendo: oportunidades de mercado, oportunidade de trabalho. Um bom financeiro, nós tínhamos a máxima de que, ao se fechar uma empresa, ao encerrar a atividade, a última pessoa que sai é o financeiro. É quem apaga a luz. Isso é uma grande verdade até hoje. Um bom financeiro, ele pode representar a diferença entre o déficit e o superávit da empresa. Ele pode representar a diferença entre lucro e prejuízo. Ele pode representar e ter papel relevante na sobrevivência ou falência de uma empresa.
Pronto. Então, o recado que fica é esse. Busquem, atuem na área, comecem pessoalmente, realizando suas projeções, seus planejamentos orçamentários, sempre com base em técnicas de mercado consagradas, atuais. Cuidado muito com doutrina. A doutrina é perfeita quando nós estamos, você falou, na sala de aula, na graduação, na pós-graduação. Porém, essa doutrina só será validada com a prática. Com a prática, com o cotidiano, dia a dia. Com a prática. Ok? Existem ótimos concurseiros, mas que, ao atuarem diretamente na atividade para a qual fizeram concurso, não se destacam tanto. Então, esse é o recado que fica para os colegas, dada a minha experiência, né, em sala de aula e por estar acompanhando o sucesso de muitos ex-alunos que hoje são meus colegas. Pronto. Eu gostaria muito de agradecer ao professor Oswaldo Olímpio Bezerra, contador, advogado, pós-graduado, empresário também da área, né? Professor universitário, palestrante, né? Marido, pai, avô. Muito obrigado, professor Oswaldo Olímpio Bezerra. Muito obrigado pela parceria com a Contexto Soluções Integradas. Também queria agradecer a parceria da Vieira e Verrá Mídias Digitais. Muito obrigado também pela parceria com a Gilbertos Delícias de Sabores, aqui no Maraponga Martimoda. A sua carne, o seu peixe, o seu frango, no precinho que cabe no seu bolso. E também a nossa grande parceria com o Empreender Melhor, do nosso querido Paulo Henrique Teles. Professor Oswaldo, muito obrigado pela sua participação na Unigestão website, aqui no nosso canal do YouTube, do Facebook. E eu queria que você deixasse as suas palavras finais para os nossos acadêmicos, professores, empresários, técnicos da Unigestão. Okay. Doutor Ricardo, inicialmente, eu quero registrar aqui todo o meu agradecimento da nossa equipe lá da Contexto Soluções Integradas pelo convite e a atenção que nos foi dispensada, a parceria que já estabelecemos há algum tempo, alguns meses, e orientar, talvez essa não seja a palavra adequada, mas pedir que todos vocês, principalmente alunos, empresários, acompanhem esse empreendimento chamado Unigestão. Ele fará diferença no dia a dia de todos vocês. Essas são as minhas palavras de despedida. Quero agradecer mais uma vez ao Dr. Ricardo e toda a sua equipe. E aos demais parceiros, reforçando, estamos juntos. Caminharemos em busca de um resultado comum. Muito grato. Muito obrigado. Agradeço demais a sua presença aqui. E você, por favor, se inscreva no site, acesse as plataformas e mídias digitais. Muito obrigado. E a gente vai no próximo mês com mais um Unigestão Recebe.